Bom dia. Mais uma aula nossa aqui. Vamos lá, algumas coisas. Então, semana que vem, nossa prova é dia 23, né? Acho que é 23, quarta-feira. E aí, a gente vai fazer essa provinha, né? Que são 10 questõezinhas, múltipla escolha. E como é que vai funcionar essa prova? No dia 23, né, nossa aula geralmente começa às 8 horas. No dia 23, às 7 horas da manhã, eu vou colocar um link lá para vocês, né, na unidade 3.2, na aula, né, 3.2. Vou colocar lá o link da prova. Alguns detalhes importantes. Vocês podem abrir a prova somente uma vez. Então, aí eu quero fazer a prova com a Nicole, no horário da aula. Por quê? O que eu aconselho? Né? Como é a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de prova online, pode dar algum problema, ter alguma dúvida, tudo. O que eu estou aconselhando para os meus alunos? Façam a prova no horário de aula. Por quê? Porque no horário de aula eu vou estar aqui à disposição. Então, eu vou estar, mesma coisa, eu vou estar aqui, né? E aí, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar para tirar alguma dúvida da prova. Então, eu vou ficar à disposição de vocês no horário de 7 até 11 horas da manhã, tá? Então, eu vou ficar aqui logada e qualquer pessoa que tiver dúvida vai me chamar aqui. Então, Nicole, mas eu não consigo fazer nesse horário, tal, é muito tumultuado para mim, é muito cedo. Não, eu prefiro fazer em outro horário. Beleza. A única desvantagem é que se tiver algum problema, eu não tenho como ajudar, tá? A prova é o seguinte, as 10 questõezinhas lá, tudo múltipla escolha, tudo que a gente vai revisar hoje no final da aula, vamos fazer um apanhado de tudo que a gente viu até agora. E aí, essa prova ela fica 24 horas aberta. Então, eu vou abrir, por exemplo, até mais de 24 horas, às 7 horas da manhã do dia 23, e eu vou fechar essa prova dia 24 às 10 horas da noite, que é a orientação da faculdade. E aí, quem fez, fez, quem não fez, não fez. Aí o problema, vocês têm que se organizar para fazer essa prova nesse tempo. Outra coisa importante, a prova, eu abri a prova, abri o link lá, eu vou lá, respondo as 10 questões. Por quê? Se eu fechar o link uma vez, eu posso deixar a prova aberta 24 horas. Mas se eu fechar uma única vez, acabou. Se eu fiz 3 questões, eu vou ter a nota de 3 questões. Tá? Então, o link é um link só, você vai clicar em cima, vai abrir a prova para você, você pode ficar 2, 3, 5, 24 horas com o link para fazer a prova, mas fechou o link, acabou. Eu vou receber aquela prova daquele jeito para fazer a análise. Lembrando, a prova são questões diferentes, são questões que vêm aleatoriamente, tanto as perguntas quanto a resposta. Então, quer colar? Acho desnecessário, porque vocês têm que aprender, tá? E vocês vão ter um leque aí de consulta, porque vocês vão fazer essa prova que não tem tempo. Mas prestem atenção, as perguntas são diferentes e as ordens das respostas são diferentes. Ok? Alguma dúvida sobre a prova? Não, Nicole. Certinho? Então, será feito desse jeito na semana que vem. E aí, quem quiser, eu vou estar aqui no mesmo horário, aqui esperando vocês. Só que ao invés de 8, eu vou estar às 7 horas. Tá bom? Aonde Então, que vai estar a prova, professora? vai estar, Márcia, o link da prova vai estar lá na unidade 3.2, tá? Aí vai estar lá escrito bem grande, link da prova 22/2. Aí eu vou botar horário de abertura, 7 da manhã. Tá bom? Ok, Márcia? Entendeu? Ok, obrigada. Tá. Então, hoje a gente vai falar do nosso último assunto, para encerrar, é um assunto também que vai ter uma questãozinha na prova, e depois que a gente terminar esse assuntinho aqui, que é rápido e bem interessante,
eu botei algumas questões ali para a gente fazer. E aí eu queria fazer com vocês, eu queria que todo mundo ficasse, está dando super certo nas outras turmas, está bem dinâmico, e aí todo mundo pega um papelzinho, uma caneta, e aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer, tá? Porque aí vai ficar bem interessante. Então vamos lá. Vamos lá, gente, falando um pouco de proteínas. A gente vai falar hoje de um tipo de proteína especializada chamada enzima, tá? Então, as proteínas desempenham diversas funções no organismo. Uma delas é atuar como catalisador biológico, acelerando as reações químicas, que na sua ausência seriam muito lentas. Então, proteínas que aceleram reações químicas são chamadas de enzimas. Então, eu tenho proteínas especializadas chamadas enzimas. E as enzimas são catalisadoras de reações. Então, se eu tenho algum problema, né, com essas enzimas, o que vai acontecer? Eu vou ter problema em alguma reação do meu metabolismo. Vamos voltar lá atrás, quando eu falei para vocês sobre a mitocôndria, que a mitocôndria é uma organela que eu faço respiração celular, né? E eu falei para vocês que lá dentro da mitocôndria, a insulina leva a glicose lá para a mitocôndria e a mitocôndria faz o quê? Respiração celular. E ela faz a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia fosforilativa. Dando um exemplo. E essas reações, né? Quem vai fazer são as enzimas. Então, por exemplo, na glicólise eu tenho 10 etapas, tá? Que eu vou fazendo essa quebra do meu carboidrato, da minha glicose. E nessas 10 quebras de carboidrato, para cada uma fase dessa, uma enzima vai fazer a reação, tá? Então, se uma dessas enzimas falharem, o que eu vou ter problema? Na degradação da glicose para a formação de ATP, tá? Então, isso é um dos exemplos. E aí eu tenho algumas enfermidades que a gente vai falar hoje, genéticas, que acometem enzimas, tá? Então, vamos lá. As enzimas são proteínas que vão catalisar alguma reação, né? Eu vou catalisar, gente, é como se fosse assim, ó, eu vou ligar aquela enzima e ela vai fazer a reação química que eu quero, tá? Daqui a pouco a gente vai entender como eu ligo uma enzima e como eu desligo, porque nem toda hora eu estou fazendo metabolismo, né? Nem toda hora eu estou usando aquela enzima para fazer aquela reação, tá? Então, síntese e uso de degradação de biomoléculas. O que é síntese ou degradação? Síntese eu junto, degradação eu vou quebrar, tá? Então, voltando ao nosso exemplo clássico, eu tenho reações enzimáticas que vão degradar a minha molécula, por exemplo, de glicose, tá? De carboidrato. Eu vou quebrar várias moléculas de glicose para formar adenosina trifosfato. Como eu também tenho processo ao contrário, de síntese, né? Que é pegar o quê? Pegar várias moléculas de glicose, guardar de reserva lá no meu fígado na forma de glicogênio, tá? Então, síntese e degradação eu faço por reações enzimáticas. E ali tem nosso DNAzinho, né? Então, a síntese, né? A formação da enzima é feita dessa forma aí. Eu tenho a molécula de DNA, né? Lá no meu núcleo, que vai transcrever um pedacinho de RNA, né? Que é responsável pela síntese proteica, que vai traduzir na proteína X, Y, Z, em todas as proteínas que eu tenho no corpo. Lembrando que proteína, né, são cadeias de quem? De aminoácidos, né? Então, eu sintetizo o quê? Eu vou lá, o RNA pega lá, né, transcreve um monte de aminoácido juntinho, e um monte de aminoácido juntinho vai me dar uma proteína.
que no caso hoje essa proteína que a gente está falando é a proteína que é uma enzima, uma catalisadora de reação química, tá? São altamente específicas, então, como eu falei, eu tenho trocentas reações químicas, mas cada enzima vai fazer uma reação. Então, é tudo organizadinho. Eu tenho cada enzima fazendo um tipo de reação química no meu organismo. E aí, como é que eu vou ligar essa enzima? Então, a enzima, gente, ó, olhem o desenho que é super simples de entender. Eu tenho uma enzima, tá? Que é essa parte, parece uma pizzazinha aí. E eu tenho uma molécula chamada substrato. Vocês podem ver na literatura substrato ou coenzima, tá? Então, eu tenho esse modelo, que é aquele modelo clássico que a gente usa lá na escola para ensinar, que é o modelo chave-fechadura. O que é isso? Eu abro, por exemplo, eu abro qualquer porta com a mesma chave? Geralmente não, né? Então, eu tenho cada fechadura uma chave específica. Por isso que a gente chama de modelo chave-fechadura. Porque cada fechadura eu tenho uma chave que vai abri-la, né, especificamente. Então, pensem que a enzima, por exemplo, é a fechadura. E o substrato ou a coenzima é a chave que vai ligar essa coenzima, essa enzima. Então, funciona assim. Quando eu preciso que aquela enzima seja ativada, aí na figura 1, ó, eu vou ter a enzima, né? E no sítio ativo ali, que é onde vai acontecer a ligação enzima-substrato, né? Ele tem receptores que vai sinalizar para o substrato, ó, se encaixar perfeitamente na enzima. Então, se eu colocasse lá na prova essa figura aí, seria, botasse número 1, 2 e 3, no número 1 eu estaria o quê? Fazendo a recepção, né? Sinalizando que eu preciso que o substrato se encaixe. Na número 2 eu tenho a enzima completamente ativa, né? Ó, ligadinha, ela tá funcionando, fazendo a reação química. E ali, ó, na última, a reação já aconteceu, já terminei de fazer a reação, e aí acontece o quê, ó? A liberação dessa molécula, dessa coenzima ou desse substrato, que é a mesma coisa, tá? Então, de importante, para uma enzima ser ativada, então eu tenho vários fatores que eu posso ter problema na enzima. E isso aí, ó, é a chave de muita doença, gente. Eu posso não ter a enzima, tá? Eu posso vir um defeito, uma mutação, que eu não tenho a enzima X. Eu posso ter um problema que eu não tenho substrato. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Por que vitamina é tão importante? As vitaminas, né, a maioria das vitaminas funcionam como isso aí, como substrato de enzima. Então, se eu tenho a vitaminose, por exemplo, eu posso ter um problema de não funcionamento de alguma enzima, tá? Só para vocês verem, é tudo muito maior, né, que a gente pensa, né? A gente produz a enzima, mas eu não tenho substrato. E aí vai acontecer essa ligação chave-fechadora? Não vai, tá? E eu posso ter problemas, que a gente vai falar, que é a nossa aula mesmo, o foco da nossa aula, são problemas de quê? Eu vim com algum problema genético e eu não tenho uma enzima. E aí eu não tenho essa enzima, eu não vou ter a degradação, né? Uma reação que vai degradar, por exemplo, um ácido graxo, que é uma gordura, um carboidrato, entenderam? E aí eu não tenho essa reação. E aí sempre nós só falamos de mutação genética, né? E aí acontece mutação, né? Mutações que vêm geneticamente. Por exemplo, as mutações podem acontecer em qualquer tipo de enzima, tá? E aí eu vou ter o quê? Defeito no meu processo metabólico. Aquela enzima não tá ali, eu não vou conseguir fazer aquela reação. Aí eu vou ter algum resultado
que é algum distúrbio genético. Então, a ocorrência, ó, de uma ocorrência a cada 1000 nascimentos. Professora, Oi? quando a senhora fala de distúrbios, né, ligados a esse problema da fabricação da proteína, dessa enzima, né, a senhora se refere a que tipos de doença? Qualquer doença do corpo ou doenças neurológicas? A gente vai falar sobre elas agora. Eu tenho distúrbio no metabolismo e eu tenho distúrbio também de neurônio mesmo. Ah, tá bom, desculpa, viu? A gente vai falar daqui a pouco, que eu tenho principalmente distúrbio de quebra, né, de algum carboidrato, de algum lipídio, e isso vai acarretar problemas físicos e neurológicos, tá? A gente vai falar já já. É legal. E aí, gente, eu tenho, né, pode se manifestar esses distúrbios genéticos no período embrionário, né, quando a mulher está grávida, no primeiro mês de vida da criança ou período pós-natal, né? Mais para frente, né? Geralmente em crianças com idade mais avançada. Até 5, 6 anos a gente vê esses distúrbios, que é uma das doenças que a gente vai falar daqui a pouco. Então, no período, no feto, né? O que acontece? Pode, geralmente, essa enzima que faltante, que tem um problema genético, causar o aborto, né, espontâneo, né, que muitas vezes a gente não consegue detectar que foi uma mutação por não ter essa formação de enzima, né? Por isso que algumas mortes, abortos, né, de fetos até mais avançados, né, mais meses de gravidez, e aí nascem, aí a gente vai dar a causa morte, a gente fala a causa idiopática, porque a gente não tem como detectar isso, tá? Então, às vezes acontece aborto, e quando chega a nascer, a formação cerebral, e ele não consegue, né, é incompatível com a vida, e ele leva à morte do recém-nato. O período neonatal, podendo causar, que aí a gente vai falar das doenças, né, que são de doença de distúrbios metabólicos, que acontecem o quê, ó? Hipoglicemia ou a alta do pH, que a gente chama de acidose metabólica, e icterícia sem causa aparente. Isso aqui é mais ou menos que a gente vai falar os sintomas da fenilcetonúria, que é uma doença que a gente genética por falta de uma enzima. E no período pós-natal, começam as doenças mais avançadas, que começam na faixa dos 5 e 6 anos, né? Vai prolongando, né? Que muitas doenças dessas, gente, o que a gente faz? Restrição na dieta. Por quê? Quando eu falo que eu tenho distúrbios genéticos que vão por falta de enzima, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir quebrar moléculas que eu vou fazer ingestão, tá? Geralmente o que? A gente vai falar de duas hoje, o carboidrato e o lipídio, né? Então, se eu não consigo quebrar, o que vai acontecer? Eu vou ter que restringir da dieta para não ter acúmulo dentro do meu organismo. Friamente é mais ou menos assim que funciona, tá? E aí eu tenho 3 doenças que a gente vai estudar hoje, que é a fenilcetonúria, né? A adenoleucodistrofia, que é ligada ao cromossomo X, e a galactosemia, tá? Essas 3 doenças vão estar relacionadas à falta de enzima, e aí eu não tenho essa enzima, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir degradar alguma coisa que eu faça o quê? A ingestão, tá? Seria mais ou menos as pessoas que têm problema com glúten, por exemplo, professora? Isso, mas aí não é uma doença, é uma intolerância, tá? Intolerância é diferente de doença genética, tá? Vamos lá, a fenilcetonúria.
A fenilcetonúria afeta as pessoas que não vão conseguir converter. Eu tenho um aminoácido chamado fenilalanina e eu tenho outro aminoácido chamado tirosina. Então, quando eu venho com a falta desta enzima fenilalanina hidroxidase, tá? Eu vim com a falta da enzima fenilalanina hidroxidase, tá? Eu não consigo fazer o quê? Transformar o que é natural para síntese de neurotransmissores, tá? Que são, vou explicar daqui a pouco que é neurotransmissor. Então, o que acontece? Eu venho sem a enzima fenilalanina hidroxidase. Eu não vou conseguir fazer a reação química que é a transformação de quem? Fenilalanina em tirosina. Eu não vou conseguir fazer essa conversão. E essa conversão vai me causar o quê? A falta da formação de neurotransmissores. O que é neurotransmissor? Eu já dei a aula para vocês, já falei de proteína para vocês. É uma proteína, um neurotransmissor, é uma proteína capaz de fazer o quê? Sinapse. O que é sinapse? Ligar um neurônio ao outro. Então, olha que problema que eu tenho. Se eu tenho a falta dessa enzima, eu não consigo converter fenilalanina em tirosina, um aminoácido no outro, automaticamente eu tenho o quê? A falta, né, a falha da formação desses neurotransmissores. E aí eu vou ter um problema de quê? Sinapse, né? Porque eu preciso de neurotransmissor para ligar um neurônio a outro. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí eu vou ter o quê? Acúmulo de fenilalanina no sangue e nos tecidos, diminuição dos níveis de tirosina e sérias lesões no organismo. Aqui, gente, eu tenho, no caso da fenilcetonúria, vários sintomas. Por quê? Se eu estou falando que eu não vou conseguir ligar, não vou conseguir não, vai diminuir muito, né? Essa ligação por falta de neurotransmissor, eu vou ter, assim, vários problemas. Por quê? O neurônio, ele me envia o quê? Resposta a algum estímulo ou alguma função que eu tenho que fazer. Neurônio se liga a neurônio, né? Para dar uma resposta, o neurônio se liga a alguma célula efetora, né? Que é aquela célula que vai exercer aquela função no momento. Então, se eu tenho problema com essa ligação que não vai acontecer não vai acontecer tanto, tá? Por falta de neurotransmissor, e aí eu vou ter problemas sistêmicos de lesões no organismo. A incidência de 1 a 10 mil nascidos vivos. O distúrbio autossômico recessivo, eu coloquei uma figura aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é autossômico, que eu acho que ficou faltando na aula passada, que vocês não chegaram junto, ou eu não consegui me expressar. Então, eu peguei uma figura que eu botei ali, mas só gravem isso, é um distúrbio autossômico recessivo, tá? Como as outras doenças também são. Então, Nicole, mutação. Nicole, Oi. Só para fixar isso que você acabou de falar agora, porque a gente está tendo aula, eu acredito que está pareado com o que a gente está aprendendo com a Monique. Esse distúrbio autossômico, ele está ligado ao nosso sistema autônomo, não está? Não. Achei que era isso. Não, Evelyn, Tá não. Mutação, quando eu falo mutação, não tem problema, tem que perguntar. Quando eu falo de mutação, eu estou falando daqueles 2 genes alelos, azão, azinho, não tem nada a ver, tá? Certo. Mas aí eu encontrei uma figura agora de manhã, tanto que não está nem no AVA ainda. Porque eu olhei essa aí, eu falei, gente, eu não sei como explicar isso. Aí eu peguei uma figura agora de manhã, que eu acho que agora vai matar o que é autossômico, o que é recessivo, o que é dominante, tá? Mas Bom, só gravem isso. Só gravem isso. Obrigada. E aí, então, gravem isso, autossômico recessivo.
tá? A mutação do par no cromossomo 12, né? Isso aí, vocês não precisam decorar, tá, gente? Isso aqui é só informação, né? Então, lá no par de gene do cromossomo 12, eu tenho uma mutação, né? Lá naquele parzinho do gene, eu tenho uma mutação. E o que que acontece? Lembra que eu falei? Eu tenho um trechinho de gene, né? Aqui do meu pai, um trechinho de gene aqui da minha mãe. E os dois estão no cromossomo 12. Então, esse aqui faz a mesma função e esse aqui também faz a mesma função. E essa função é quem? É codificar a enzima fenilalanina hidroxidase, tá? Então, eu posso ter um mutado, um não mutado, beleza. Eu posso ter os dois mutados, já era, tenho a doença. É isso que a gente vai entender daqui a pouco, tá? Então, de agora entendam o seguinte, eu tenho meu cromossomo 12 e as minhas duas mãos aqui, tá? Meu cromossomo 12. Só que eu tenho um trechinho aqui, ó, que é minha mão, que é o gene, tá? Que é um gene que vai aqui, ó, o cromossomo 12 é minha mão inteira, meu braço inteiro. A minha mão aqui é um trechinho do gene que codifica essa enzima. E aí, ó, eles vão ficar juntinhos aqui, o pai e a mãe, beleza. E aí um pode vir mutado, ou esse trecho aqui pode não vir mutado, de boa. Ou eu posso vir com esse mutado e esse mutado. Aí, ó, eu vou desenvolver a doença, tá? Aqui, ó, gente, esse desenhozinho também é ótimo, ó. Tá vendo a figura? A bolinha da barriguinha do boneco? Tem, por exemplo, a bolinha amarela, indivíduo é normal. A pessoa portadora, olha aí, ó, vem uma parte amarela e uma parte vermelha, tá? Então, essa pessoa, ela é portadora. Então, seria o que, se a gente pensar na aula passada, do azão, azinho, azinho? Seria o quê? Ó, a mutação, a pessoa normal, ela tá com um gene, né, dominante. Azão. Ela não tem mutação nenhuma. A pessoa portadora ali estaria com o gene como? O amarelo azão, né, e o vermelho azinho. Então, ela veio com um dos dois mutados, tá? Ela vem com um dos dois mutados. Então, o amarelo seria azão, não tenho a doença. Por que que eu tô falando que é azão? Porque eu falei que é uma doença autossômica recessiva. Então, sempre quando eu falo de recessiva, é azinho. É a letrinha minúscula, tá? Então, a pessoa portadora, ela veio com um traço errado já. Então, o amarelozinho seria o azão e o vermelho o azinho. Ela é portadora. Agora, se eu tenho um cruzamento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e eu fiquei, ó, nessa situação aí, do último bonequinho, tudo vermelho, ele tá o quê? Azinho. E aí, esse sim vai manifestar a doença. Os dois outros, normal e portador, não vai manifestar a doença. Essa é a chave de todas as doenças genéticas autossômicas recessivas, tá? Mas tem outra figura também lá para frente. Então, só entendam uma coisa, o desenho 1, aqui seria azão, né? O indivíduo é normal. No indivíduo 2, eu tenho a metade amarela, metade vermelha, seria o quê? Azão amarelo, azinho vermelho. E aí, eu tive um descendente depois, tal, azinho. E aí, sim, ele tem fenilcetonúria, tá? Professora, gostaria de fazer uma pergunta. Faça. Todas as doenças que são caracterizadas devido à enzima, elas são autossômicas recessivas? Ou não? Tem algumas que são dominantes? A maioria são recessivas, tá? Porque a maioria parece o portador. E o portador tem traço da doença, mas a maioria delas são recessivas, tá?
Por isso que ela não é tão incidente, graças a Deus. Anemia falciforme, talassemia, tudo é da mesma forma que essa daqui. Então, eu entendendo uma, eu vou entender todas. Ok, obrigada. Professora, uma pergunta. E sempre tem a ver com o X da mulher ou não? Não tem nada a ver do X da mulher ou do No Y. X ou no Y? Não tem nada a ver. Tem doenças que são relacionadas ao cromossomo X, tem doenças relacionadas que são ao cromossomo Y. Não tem nada a ver, tá? A diabetes né? Diabetes não é doença, não é considerada uma doença autossômica recessiva, não, tá? Vamos lá. A diabetes, eu tenho traços genéticos, né? Traços genéticos. Depois a gente fala de diabetes. Diabetes é um caso particular. Vamos lá, fenilcetonúria. Alguns sintomas, um odor característico, né? Porque eu falo de um elemento químico, né? De um aminoácido. Então, eu vou estocar esse aminoácido porque eu não vou conseguir degradar. Então, isso dá um odor diferente. Microcefalia, diminuição do pigmento da pele, retardo mental. Tá? Então, são alguns sintomas, mas tem vários outros. Como eu falei para vocês, é uma doença que ela vai privar uma quebra de uma qualquer coisa que a gente vai fazer em gestão. Então, eu tenho vários problemas associados também, não só, mas esses são os mais graves. E aí, qual é meu tratamento? Gente, mas a fenilcetonúria geralmente é uma doença que eu controlo, tá? E que conforme a idade, tá? Eu vou conseguindo outros mecanismos de quebra dessa ingestão de proteína, tá? Não é muito difícil, não é muita causa-morte, não. Então, qual é o papel que eu tenho que fazer, né? Restringir qualquer alimento, né, que eu tenha um alto teor de fenilalanina, tá? Então, eu tenho que evitar fazer o quê? Ingestão de produtos que têm fenilalanina, né, para evitar que eu não tenha como degradar a fenilalanina, tá? Então, refrigerante, ele é muito rico em fenilalanina, alguns produtos, né, farinhaços são ricos em fenilalanina, então tem que procurar, né, um nutricionista, geralmente o tratamento é esse, né, para atenuar os sintomas e evitar com a dieta esses alimentos com fenilalanina. Por quê? Porque eu não tenho enzima que possa quebrá-la. Tá? Então, se eu fizer muita ingestão, eu vou ter o quê? O acúmulo desse aminoácido fenilalanina, e aí ele passa a ser o quê para mim? Tóxico. Professora, na Coca-Cola Zero tem, né? Inclusive está até escrito nela, né? Tem. Fenilalanina, principalmente nos refrigerantes dietéticos, né? Então, muita coisa a gente se engana. Tá? Ali alguns também, ó. Alimentos, medida e grama de fenilalanina, ó. Peru, carne magra, tá? Atum em água, né? Em água e em óleo. Feijão cozido, tá vendo? Aí eu tenho isso. Por isso, gente, que aí eu dou aula da nutrição também. Por isso que é importante a gente ter essas informações nos produtos. Por isso que vira lei. Tudo tem que estar descrito lá. Tem pessoas que têm problema e tem que restringir na dieta. Ela Nossa, não pode Nicole, vários itens saudáveis que tem, tipo brócolis, mas melancia. Mas é pouquinho para nós, né? Mas a pessoa que está no estado dessa doença, ela tem que evitar, então, o consumo desse aminoácido. Por Nossa, quê? mas até esse atum em água que eu achava que era saudável, tem bastante. Tem. Tá? Então, aí eu tenho essas quantidades. Então, ó, eu tenho que ter um acompanhamento, né, terapêutico na dieta, tá vendo? E aí, gente, são outra coisa, se a gente tivesse sala de aula, a gente ia debater, né? Porque é muito legal trabalhar agora com psicólogo, porque, e aí, né?
Como é que trata uma criança, por exemplo, com restrição de várias coisas, entendeu? Do refrigerante, né? De não poder ir na festa, de conscientizar. Eu tinha uma criança, eu trabalhei uma vez fazendo gestão numa creche. E aí eu tinha uma criança que era tadinha, dava até pena, né? E tinha, né, a menina que era psicóloga da escola, conversava com ela, mãe, orientadora, né, psicopedagoga, né? E conversava com aquela criança, porque aquela criança não podia, por exemplo, todo mundo sentadinho bonitinho no refeitório, e aquela criança vinha com a alimentação de casa da mãe, sabe? Era escola particular. E aí ela vinha para casa, ela vinha com tudo dela certinho, bonitinho, sabe? E até hoje ela está grande, eu acompanho essa criança, né? A mãe dela é minha amiga hoje, a gente acompanha ela acompanha pelo Facebook. Hoje ela já está grande, a Manu, o nome dela. E aí, né? E ela fala, Nicole, muito tato com ela, porque a criança acaba não sendo inclusa no horário da refeição. Ou fazer ela entender, por exemplo, 2 aninhos de idade, 1 aninho de idade, por que ela não pode comer aquilo, sabe? Então, se a gente, assim, o papel, voltando para a área de vocês, o papel é ensinar essa criança, né, a conversar, não sei como é que faz terapia, eu não entendo, né, entendo de um pouco de genética, mas terapêutica eu não conheço. Como eu trabalho com essa criança para que ela entenda que ela tem uma doença genética no qual ela pode sofrer, assim, uma falta de inclusão nos horários da refeição, ou tudo dela ser diferente, né? Em festa de criança, por exemplo, essa criança fica como? Então, eu acho super, super bacana a gente entender isso. E aí, gente, ó, as mulheres com fenilcetonúria devem manter os níveis de fenilalanina baixo antes de engravidarem, né? Porque há uma grande possibilidade de passar para o feto, porque altos níveis são tóxicos para o desenvolvimento do cérebro fetal. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho um produto, né, um aminoácido que eu vou ingerir em excesso e eu não tenho a sua enzima de quebra, o que vai acontecer? Ele vai se depositar. E aí ele pode ser tóxico, tá? Mas temos o teste do pezinho, né? Eu tenho o teste do pezinho, que no teste do pezinho, ele é importante a gente fazer, né? Quando o bebê, né, nasce, geralmente de 3 a 7 a 10 dias eu fazer esse exame, né? Após esse bebê ter se alimentado, né? Porque ele já está com uma alta carga proteica. E aí eu consigo diagnosticar algumas doenças por o teste de pezinho, que é o teste que é um papelzinho impregnado, né? Com alguns traços, né, de antígenos que vão se juntar com o sangue do bebezinho, e eu consigo, né, visualizar super tranquilo, que já é conhecido algumas doenças genéticas. Aí eu consigo visualizar, consigo ver distúrbios do metabolismo, que no caso é fenilcetonúria, algumas anemias, eu consigo, genéticas, eu consigo ver hipotiroidismo congênito, né, por dosagem de hormônio, e algumas outras doenças eu consigo fazer também imediatamente no teste do pezinho. Então, um teste que é importante, é obrigatório no Brasil, e eu faço, né, do 3º até no máximo ao 10º dia de nascimento dessa criança. E aí eu consigo também ver a falta dessa enzima da fenilcetonúria, da fenilalanina. Olha lá, ó. Por que eu faço em 48 horas, ó? A coleta do material para análise não deve ser inferior a 48 horas de alimentação proteica, que é a amamentação. Por quê? O alto teor de fenilalanina que tem no leite materno. Então, eu tenho que ver o quê? O que eu analiso nesse exame? A capacidade que o bebê que já nasceu, ele tem a enzima, por exemplo, se ele tem a fenilalanina hidroxidase ou se ele não tem. E aí eu vou ver por dosagem se a fenilalanina ela vai estar em alta dose ou não, tá? E aí eu tenho mais ou menos um parâmetro.
Mas depois disso, gente, isso é um teste totalmente ainda, não é um teste que fecha diagnóstico, é um teste que é um indicativo, e aí eu vou procurar outros exames complementares, tá? Eu não fecho diagnóstico de nenhuma dessas doenças aqui somente pelo teste do pezinho, não. É só um indicativo. E aí aqui, alguém viu aquele filme Óleo de Lourenço? Alguém viu esse filme? Ninguém? Eu ia assistir, mas ainda não assisti, mas estou muito curiosa para ver. Depois disso aqui vocês vão ficar curiosos mesmo para ver, tá? Então, ó, a adenoleucodistrofia, tá? É uma enfermidade ligada ao cromossomo X, tá? Esse sim é ligado ao cromossomo X. É uma mutação genética, gente, que vai codificar, vai ter problemas para me codificar um gene que ele vai fazer o quê? A conversão, né, no metabolismo de lipídio, tá? De ácido graxo, de lipídio, tá? Então, eu tenho um acúmulo de ácido graxo. Se eu tenho um problema num gene que vai codificar uma enzima, que ela vai fazer o quê? Degradar lipídio. E eu vim com problema nesse gene que ela não vai degradar o meu lipídio. Então, automaticamente, ele vai fazer o quê? Depósito, tá? Tudo vocês entenderam. Se eu não tenho como quebrar, eu vou ter o quê? O acúmulo, tá? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, o acúmulo vai ter o acúmulo de ácido graxo, que é uma molécula grandona de lipídio, tá? É comum aparecer sintomas entre 5 e 10 anos, tá? E aí eu vou ter problemas de quê? Perda muscular e, geralmente, esse lipídio vai se depositar no cérebro. E aí, o interessante... essa aqui é a figura que eu queria mostrar para vocês, mas eu já volto nela. E aí, gente, o interessante é que nesse filme aqui, ó, que eu botei para vocês, depois quem quiser ver, né? Então, esse filme conta a história de uma criança, né, de uma família que tinha um filho, e aos 6 anos de idade, ele começou a ter problemas, né? Uma criança superativa, começou a ter problemas, né, problemas de retardo mental e muscular, né? E aí os pais foram investigar e ele tinha essa adenoleucodistrofia. E aí se descobriu que ele tinha, né? Então, essa doença ela vai agir, né, nas glândulas dos rins, né, que chamam-se glândulas adrenais, e também vai agir no sistema nervoso central. O que acontece? Eu não tenho a quebra, eu não tenho enzima que quebra, e aí os depósitos vão ficar geralmente nos rins e nas glândulas adrenais, que são por cima do rim, né? O rim está aqui e as glândulas adrenais em cima, e tem esse depósito de ácido graxo. E aí o filme conta que essa é uma doença que mata muito rápido, a expectativa de vida depois da descoberta da doença, que já está numa forma, né, que é uma doença progressiva, a faixa etária a sobrevida é de 1 a 2 anos, e esses pais descobriram, né, começaram a pesquisar, né, o ácido eureico e o ácido oleico, que são 2 ácidos que ajudam, né, nessa degradação de ácido graxo do cérebro da criança. Mas aí conta, né, a luta deles para conseguir essa fórmula, né, que chama-se óleo de Lourenço. E aí ele patenteou esse óleo, mas esse óleo também e a corrida dele, né? Porque quanto a sobrevida depende desse não depósito de ácido graxo, né? Principalmente no cérebro e nas glândulas adrenais. Então, o filme mostra a corrida desse pai, né? Que foi o pai, desse pai para poder desenvolver esse óleo, que quanto mais rápido ele conseguisse desenvolver esse óleo, com esses 2 ácidos, que são capazes de degradar ácido graxo,
mais tempo o filho teria de sobrevida. E deu certo, né? Hoje em dia, ele morreu com 30 anos de idade, né? Ele morreu em 2008, se eu não me engano, ele morreu em 2008, ele morreu em 2008, e aí ele prolongou a vida dele. Então, ele tinha a expectativa de 2 anos de vida e os pais conseguiram prorrogar esse tempo de vida por 30 anos, tá? 25 anos, no caso, que ele foi descoberto com 5 anos de idade. Super legal esse filme. E aí, falando cientificamente, ele testou esse ácido eureico e oleico, e esses 2 ácidos, eles tinham potencial de fazer o quê? Degradar ácido graxo antes que ele se depositasse. Por isso que retardou a morte do filho. Agora, prestem atenção nesse desenho aqui. Muito fácil de entender, para a gente entender o que é mecanismo autossômico recessivo. Olhem bem aí para a tela, não olhem para mim, olhem para a tela. Olha só, eu tenho um indivíduo normal ali, tá? Lembra que eu falei para vocês que o maior problema que eu tenho é de casais que têm heterozigose, de casais que casam, têm filho com heterozigose, tá? Por quê? Se eu tenho homozigose, eu vou ter ali azão, eu vou ter menos problemas. Mas ali eu tenho 2 indivíduos recessivos, né? Isso aí você tem que dar uma sorte do caramba para acontecer, né? Por isso que, graças a Deus, as doenças genéticas são raras. Você tem que ter uma sorte do homem ser o portador de um gene mutado e a mulher ser portadora do mesmo gene mutado. Então, a gente tem que ter muito, né, azar, digamos assim, para esse cenário aqui acontecer. Então, reparem, o azulzinho, homem normal, portador. Normal porque ele não tem a doença, né? Porque ele é portador só. E aí ele casa com a rosinha aí, com a mulher portadora, tá? Então, ó, eu tenho 4 possibilidades. É isso que a gente viu na aula passada do aconselhamento genético. Eu faço isso, eu sei disso. Ah lá, onde, ó, o Bzinho pequenininho, ó, gene recessivo defeituoso e o Bzão é o gene normal, tá? Então, a letra maiúscula é o normal e a letra minúscula é o gene defeituoso. Recessivo por quê? Está na letra minúscula, no Bzinho. Ótimo. Eu tenho esse cenário aí. Reparem o cenário. Se eu tivesse 4 filhos, se eu tivesse 4 filhos, não, eu tenho 4 possibilidades de 4 filhos diferentes, de nascer com um genótipo diferente. Primeiro, se eu fizer o primeiro cruzamento ali, ó, eu tenho Bzão com Bzão, tá? Ai, é pena que não tem um quadro aqui. Mas assim, o B eu vou cruzar com o B do pai com o B da mãe. Eu tenho o primeiro cenário, Bzão, Bzão. Totalmente dominante, não é portador, totalmente normal. Não vai ter nada. Aí eu tenho, ó, o segundo cruzamento, o B do pai com o Bzinho da mãe. Ó, portador. Vamos partir para o outro cenário. Eu tenho a mesma situação da mãe, Bzão com Bzinho, portador também. E aí que lasca o final. Se eu tenho o cruzamento do Bzinho da mãe com o Bzinho do pai, eu tenho uma criança afetada. Então, como é que eu mostro isso para o meu paciente, tá? Olha, o cenário dessa pessoa. Se eu tenho essa possibilidade, eu tenho 25% de chance da criança nascer com a doença, eu tenho 25% da criança nascer normal e eu tenho 50% da criança nascer portadora de uma enfermidade. Entenderam? Professora, eu estou com uma dúvida.
mas não é referente à probabilidade. Eu estou com dúvida em aquele sinal que tem duas setinhas que o pai casou com a mãe. Aquele sinal, num dos exercícios, que são duas linhas paralelas, parece que eu me lembro, sumiu. Ah, não, está aqui, é que eu tenho um problema de visão. Representava como se fossem gêmeos. Não, representa o cruzamento, Márcia. Tá vendo? Essas duas retas paralelas é o cruzamento e não como se fossem gêmeos, então? Não, aqui não, nessa situação não. Aí não. Mas não. eu vi em outro lugar, em outros slides, que essa mesma representação estava como se fossem irmãos gêmeos. Não, nessa situação aqui eu estou falando de casal, Sim. tá? Casal e probabilidade de filho, tá? Em outro organograma que eu posso usar em outra situação, mas não é essa situação daqui. Depois você me mostra onde você viu isso, tá bom? Mas aqui, essas duas linhas estão dizendo o quê? Que eu tenho um cruzamento que vem do azulzinho para o rosa e eu tenho do rosa que vem para o azul. Entendeu? Do homem para a mulher, da mulher para o homem. Tá, então num dos exercícios eu até errei sobre a probabilidade que foi, tá? E neste caso a sua pergunta foi 25% dele ser normal, não portador, 50% dele ser normal portador, 25% dele ser afetado. Mas pode cair uma pergunta onde eu já me confundi, que era o seguinte: ele também pode ser normal, 75% ele não apresentar característica, correto ou não? Corretíssimo, porque, se eu perguntasse de outra forma, olha, gente, esse desenho está na prova, hein? Só para avisar. Para vocês falarem aqui, se eu perguntasse assim, e qual que ia expressar a doença, 75% não ia expressar, somente 25%, independente do genótipo. Tá? Ele não ia expressar, porque esse indivíduo normal, ele é normal, tanto que está normal em cima, ele é portador, mas ele não vai expressar nenhum tipo da doença, então 75%, se for nesse parâmetro que você falou, 75% não vão expressar. Eu não entendi a explicação dos 50%, Nicole. Oi? Eu não entendi a explicação dos 50%. Você pode repetir, por favor? Posso. Olha ali o desenho, Eu tenho o primeiro cruzamento. O bezão do pai, do azulzinho, com o bezão rosa da mãe, certo? E aí eu tenho o indivíduo bezão, tá? E aí eu vou fazer um segundo cruzamento, o bezinho do pai com o bezão da mãe, tá? Tem o segundo azulzinho lá do filho, portador. E agora eu volto da mãe, do bezão da mãe com o bezinho do pai, tá? E o pior cenário para mim, que é o quê? O bezinho da mãe com o bezinho do pai, certo? E aí eu tenho, um indivíduo primeiro aqui, que ele não é portador, não é nada, ele é completamente saudável, né? Ele não vem com nenhum gene mutado. O segundo, ele é um portador. O terceiro é portador, mas também não vão ter sintomas. E quando eu tenho autossômico recessivo, bezinho, que é 20%, 25%, porque isso aqui representa 100%. É isso que eu acho que vocês não entenderam. 100%. Não, eu entendi que representa 100% e cada item aqui 25%. Isso. Então, aí, eu não entendi a hora que você falou dos 50%. Aqui, porque eu tenho filho normal, Eu tenho a mesma heterozigose aqui, Bezão, bezinho no azul do meio e o bezão, bezinho no rosa, que são indivíduos que são portadores. E aí são 50% de indivíduos portadores da doença. Ah, entendi. 25% indivíduo normal e 25% de indivíduo afetado. Entendeu? Entendi, obrigada. Mas lembra, isso é o quê?
Probabilidade. E é assim que eu trabalho fazendo aconselhamento genético, tá? Fazendo o quê? Olha, você vai explicar para o paciente, por exemplo, né? Olha, tem uma chance sim, mas a chance é de 25%. Tá? E isso aqui, ó, acontece na talassemia, na anemia, na galactosemia, que a gente vai falar daqui a pouco, em várias outras doenças, tá? Por isso, graças a Deus, 99% das doenças, eu não me lembro até agora, né? Vou até lembrar disso, se eu tenho alguma dominante, porque a maioria é recessiva. Por isso que por isso que doenças genéticas, graças a Deus, são raras. Ok? Professora. Nicole, Oi. por exemplo, quando eu tenho o Bzão com o Bzão lá, que seria o filho normal, então não existe a possibilidade da doença porque ele nasceu sem ela. Isso. Em todos os outros casos, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: na questão do Bzão com Bzinho e do Bzinho com Bzão, são portadores, mas isso não quer dizer que eles desenvolvam a doença desde a criança. Pode ser que no momento desencadeie isso, ou já nasce com a doença. Ele não vai manifestar a doença. Ele não vai manifestar. Quando eu tenho um indivíduo com heterozigose, ele não vai manifestar a doença. É só quando fica com os dois Bzinhos, então. Exatamente. Aí o problema disso é que a gente tem que casar com as pessoas e pedir para ver se ela não tem esse fenótipo aí. É Esse isso que eu ia genótipo falar, aí. porque ele pode casar com alguém que depois tem um filho que tenha. Exatamente, que aí ele pode passar pela mesma situação do pai e da mãe, entendeu? Poxa, mas encontrar a pessoa Exato. já é difícil. Você imagina se A depois tem que gente fazer tem que exame. casar e pedir cariótipo de todo mundo. Eu tenho uma dúvida, Nicole. Aonde a gente pode pedir esse cariótipo? Porque na família do meu marido tem a miotrofia espinhal. É uma doença autossômica recessiva. O Sim. pai e a mãe dele tiveram essa sorte. Ela teve 8 filhos, dos 8, 3 nasceram com a miotrofia espinhal, infelizmente já faleceram. E eu gostaria de saber, assim, eu já tenho um filho, né? Eu queria saber se o meu filho pode ter a doença. Aonde eu posso ver isso? É só Não. exame de sangue? Não, aí Como que funciona? você tem que procurar um aconselhamento genético, um geneticista, né? Eu aqui em Sorocaba eu não sei aonde que tem, mas você tem que procurar uma pessoa que trabalhe com que faça esse tipo de análise, faça o cariótipo, faça esse histórico familiar para te ver a probabilidade. Mas é tudo probabilidade, né? Não tem muito jeito. Que a minha dúvida sempre foi assim, que quando eu fui no geneticista, quando eu resolvi engravidar, o geneticista falou o quê? Ele falou assim, olha, como ela não tem nada na família de nenhum tipo de doença, então vocês não vão ter filhos com a doença. Só que agora, estudando, eu fiquei mais atenta, fiquei mais preocupada. Tipo, se eu for ter um segundo filho, se ele pode nascer, se realmente não passaria para os filhos, se só os irmãos têm. Meu marido e os irmãos dele pode ser o portador, mas Isso. eles têm a probabilidade de passar isso para filho? Tem. Se ele casar com uma pessoa com. Mas é muito difícil. A probabilidade também é mínima. Mas, assim, hoje em dia, Jennifer, tem testes moleculares genéticos, né? Eu sei que faz no Albert Einstein, mas são caríssimos, né? Que eu posso fazer estudar o gene de cada um deles, entendeu? O seu marido, do seu filho que já nasceu, e fazer uma probabilidade. Existe sim. Mas são coisas bem inatingíveis ainda, pelo menos para mim. É bem carinho, tá? Mas faz sim. A gente faz por estudo genético de biologia molecular, tá? Certo. Tanto que na época a gente não fez por isso, que era muito caro. É muito O caro. bom é que agora tem a vacina, né? A porque esperança, o SUS está começando a liberar, graças a Deus. Então, mas aí o que a gente faz, né? A gente estuda aquele trecho de gene, por exemplo, eu não sei, na verdade, eu não sei que gene veio mutado aí, né? Então, você estuda o gene, estuda o cromossomo, estuda aquele gene para tentar fazer um perfil. E aí, não tem que fazer só do filho, né? Vai ter que fazer seu, vai ter que fazer do marido, vai ter que fazer todo mundo, tá? E a probabilidade também quando ele casar, mas o
bom, é o que eu estou falando para vocês, estudar isso aqui, é bom que isso aqui é 25% de chance, entendeu? E se eu casar com um indivíduo que tem a mesma mutação no mesmo gene que eu, é muito azar, entendeu? Então também não é bem assim, isso aí não é para ficar em alarde também, isso aí é uma realidade. Mas agora vocês entenderam o que é uma doença genética autossômica recessiva? Professora. Sim. Aí, só para complementar aí que o pessoal ficou ouvindo, os meus sogros, eles são nordestinos. E uma coisa que o geneticista falou, que provavelmente os dois são heterozigotos, têm a doença por ser consanguíneo. Às vezes é primo do primo e nem sabe, porque lá no Nordeste acontece muito isso, né? Parente casar com parente. Lembra lá na aula, não sei se você assistiu a aula passada, que um dos motivos de mutação genética é exatamente casamento consanguíneo, por terem os genes, né, misturados, mas ainda parecidos, tá? Por isso que não pode casar mãe com mãe, pai com pai, primo com primo, evitar essas coisas, porque tem esse problema de mutações consanguíneas, tá? Outra coisa que eu ia falar também, agora eu me esqueci. Ah, tá. Uma pergunta, alguém me perguntou uma coisa aí que eu achei interessante. Eu acho que foi o Márcio. No caso aqui, eu não vou manifestar doença, mas vamos supor aqui, no caso de anemia, da anemia falciforme, por exemplo, eu tenho essa situação ali, tá? Um indivíduo, ele pode ter, isso aqui é a mesma situação se eu estivesse falando de anemia falciforme. Estou falando de anemia porque tanto as talassemias, a anemia genética em geral. O que acontece? Eu não vou desenvolver o sintoma? Não, não vou, tá? Mas olha só a situação. Vamos colocar a minha situação. Aqui, por exemplo, eu nasci, eu sou essa rosinha ali, eu sou uma portadora normal, tá? Meu pai e minha mãe, tal, tinha o traço lá da doença, eu nasci com um traço, por isso que a gente chama traço falcêmico ou traço talassêmico. Então, isso é muito importante, no caso de anemia, eu ter o conhecimento, porque eu vou aparecer lá, por exemplo, na anemia falciforme, vai aparecer lá no meu hemograma uma leve, né, anisocitose, que a gente chama, que é o formato das células e tamanhos diferentes, algumas células em forma de foice, tudo, e aí eu vou começar a investigar. Eu não vou ter problema de anemia nenhum, tá? Mas aí uma situação que aí eu pensei quando o Márcio me perguntou se eu vou manifestar doença. Posso manifestar doença. Se eu já vim com algum traço genético, né? Se eu tenho um grande trauma, um acidente muito grande que eu venha a perder muito sangue, eu sou uma pessoa portadora, ok? Sim. Mas se eu sofro um trauma muito grande, eu não vou ter a mesma resposta de um indivíduo normal. Isso aí pode dificultar, no meu caso, de uma hemorragia grave, tá? É a mesma coisa da fenilcetonúria. Eu posso não ter a doença. Que se bem que no caso de depósito já é mais difícil, né? Que a gente também tem outras formas de quebra. Mas eu vou fazer ingestão de muitos alimentos com muita fenilcetonúria. Eu posso ter uma toxicidade, sim, tá? Mas são coisas que eu preciso de um trauma ou de uma coisa, de uma grande quantidade para vir expressar alguma reação. Tá? Então, não quer dizer que indivíduo normal, portador, não. Até eu tenho que falar isso para vocês, porque antigamente se pensava assim, eu não vou ter expressão daquele gene por ser heterozigoto, mas tem sim. Por exemplo, uma colega minha de trabalho, ela teve uma reação, ela quase morreu no parto, né? É uma das pessoas, minha professora lá do mestrado, ela está fazendo pós-doutorado, inclusive no caso dela, porque ela é uma indivídua heterozigótica de anemia falciforme, no qual ela teve um trauma no parto, né, alguma intercorrência no parto, e ela quase morreu de acordo com essa possibilidade que ela teve de heterozigose por ser portadora do traço falcêmico. Então, quando a gente sofre, hoje em dia, a gente já tem que pensar nessa possibilidade. Eu sou portador, sim, mas se eu tenho uma demanda grande de uma situação, eu posso, sim, expressar de uma forma mais lenta, mas posso apresentar, tá? Então, é importante eu entender, seria legal se todos nós soubéssemos o gene que a gente tem em heterozigose, mas não tem como a gente fazer isso, né?
mas isso acontece, tá? Professora, traumas emocionais desencadeiam doenças. O câncer é uma delas, né? Mas não só isso, né? Não só. Eu preciso de um fator desencadeante ou de um fator genético. Não só um fator psicológico, acredito eu, que não seja capaz de desenvolver um tipo de Se a câncer. doença estivesse lá quietinha e alguma coisa emocional liga uma chave lá e acende uma lâmpada, né? Se você falar para mim de doença autoimune, eu concordo com você. Que doença autoimune está intimamente ligada com o sistema nervoso central, com o psicológico. Por exemplo, a vitiligo, né, a psoríase, né, algumas doenças dessas, algumas doenças autoimunes que acontecem sim, desencadeia. Mas eu sempre tenho um fator desencadeante, tá? Vamos lá, gente, vamos avançar, porque senão aqui a leitura é quem puder assistir, tá? Aí o óleo que eu falei para vocês, né? Que é o óleo que ele tem o ácido euroico e oleico, né? Que ele vai fazer uma mistura de gliceróis, e ele tem a capacidade de fazer o quê? Evitar que eu deposite ácido graxo no meu sistema nervoso. Então, ele é utilizado, eu fui ler até alguns artigos agora para dar aula para vocês, ele não tem muito tempo, né, não tem a confecção dele, foi naquela época, e aí ele não tem muito ainda estudo sobre ele, mas o estudo se diz que ele tem que ser usado na fase da descoberta da doença, onde ele apresenta o sintoma, né? Porque eu não posso ter mais depósito. Quanto mais tardiamente eu usar o óleo, por exemplo, e aí mais depósito, menos eficácia eu tenho do produto, da medicação, porque ele vai continuar se depositando, tá? Então, é indicado na fase logo quando eu descubro, né? Por isso que o filme é bem legal, a corrida, mostra a corrida dele, do pai, para fazer, para confeccionar essas misturas, né, de óleo, até chegar a esse óleo aí, para fazer o quê? Quanto mais rápido ele descobrisse que esse óleo ia degradar o ácido graxo, menos ele ia se depositar. Então, esse é o princípio do óleo. E aqui, né, a última doença, chamada galactosemia, também é o mesmo princípio da fenilcetonúria, tá? Envolve a galactose. O que é a galactose? É o açúcar do leite e derivado, né? Que eu não consigo. A galactose são disacarídeos, né? O açúcar, os dois açúcares que eu quebro no meu organismo, tudo eu quebro em glicose. Então, eu tenho frutose, eu tenho galactose, eu vou quebrar em quê? Em moléculas menores, que chamam-se glicose. E aí, por exemplo, a molécula de galactose tem 12 carbonos, né? A molécula de glicose tem 6. Então, eu vou quebrando sempre essas moléculas de glicose. E aí, quando eu tenho a ingestão de muita galactose e eu tenho a galactosemia, eu não tenho a enzima que vai fazer essa quebra. E aí, o que acontece? Eu não consigo quebrar galactose. E ela vai se acumular aonde? Nos tecidos, tá? Então, basicamente, eu tenho essa situação. Eu tenho a enzima, ela vai fazer a quebra de alguma coisa, vai fazer uma reação química, e se eu não tenho, eu vou ter o acúmulo de alguma coisa no meu organismo. Então, no caso dessas enfermidades, eu posso ter acúmulo de carboidrato e eu posso ter acúmulo de lipídio. E aí eu vou ter vários problemas relacionados ao meu metabolismo. Por quê? E aí o que eu tenho que fazer? No caso, restringir a dieta. Tá? Por quê? Quanto mais eu tenho na dieta, mais eu tenho que quebrar. Eu não tenho a enzima, não vai ser quebrada. Vai acontecer o quê? Depósito. Tendo depósito, aí eu não tenho o que fazer. Mas aí eu tenho as sintomatologias. Alguma dúvida, gente?
Entenderam de importante aqui, que eu quero que vocês entendam, o que foi aquele desenhozinho ali, né? Que a gente trabalha com probabilidade, né? Que eu tenho as doenças, né, genéticas autossômicas recessivas. Então, naquele caso, 25%, quando eu tenho dois indivíduos com heterozigose, eu só tenho 25% de chance, né, daquele indivíduo ser afetado. E que mais? Como funciona uma enzima, né? Como que eu vou ativar uma enzima? Eu tenho a enzima, eu tenho o substrato ou a coenzima. Para eu ter essa reação, essa relação, o sítio ativo da enzima chama lá o substrato, ele encosta lá no sítio ativo, aí a enzima está ativada. Faço a reação química. Faço a reação química. Terminou a reação química, eu faço o quê? As moléculas se separam, a enzima fica lá bonitinha esperando seu substrato. Outra coisa, eu tenho a possibilidade, né, dessas doenças genéticas de eu nascer sem essa enzima, e aí eu não tenho como fazer a quebra. Mas também eu tenho, normalmente, sem ser genético, eu não ter o substrato daquela enzima e ela não funcionar. Aí dei o exemplo para vocês. Geralmente as coenzimas ou substrato são vitaminas. Se eu tenho falta de vitamina, se eu tenho avitaminose, pode ser que essa enzima não consiga se ligar, e aí eu não consiga fazer a ativação dela, que é chave e fechadura, tá? E aí vai. Foi, gente? Até aqui? Pessoal? Sim, professora. Mais ou menos. Não, não começa não. Vamos fazer assim, ó. Eu estou fazendo nas turmas, tá ficando super legal. Pegue aí um rascunho, um papel, uma caneta, o que tiver aí de rascunho, e aí a gente vai fazer essas 9 questões. Mas vamos fazer assim para ficar dinâmico. Não vamos parar e vamos fazer tudo aí, porque senão não tem porquê. Aí a gente vai fazer a questão 1. Aí eu vou dar 2 minutinhos. Aí todo mundo que queira, eu queria que vocês falassem, tá? Eu queria que vocês falassem. Aí agora é hora de vocês falarem. Que se a gente tivesse em sala de aula, seria assim dinâmico. Aí a gente vai fazer a pergunta 1. Eu vou dar 2 minutinhos e aí a gente vai colocar. Vocês vão colocar aí o que vocês esboçaram no papelzinho. E aí vocês vão falando, isso e aquilo, e aí no final a gente vai montar a resposta completa. Que aí vocês vão anotando aí, vocês já têm o estudo dirigido para a prova. Pode ser assim? Pode? Pode. Então vamos lá, gente. Sim, Então vamos lá, ó. Todo mundo, eu quero quem não está falando que fale também um pouquinho, hein, gente? Diferencie uma célula eucarionte, lá na nossa primeira aula, naquela dinâmica. Diferencie uma célula eucarionte de uma célula procarionte. 2 minutinhos, e aí eu tô. 2 minutinhos, aí eu começo a perguntar para vocês. Aí vocês vão começar a me responder o que vocês escreveram aí. Gente, só façam uma coisa: não busquem material nenhum. Não olhem no material. Escrevam só o que você sabe, porque a resposta completa eu vou dar. Aí vocês vão anotando aí o que faltou e depois vocês fazem o resumão, já está prontinho ali para estudar para a prova. Tá? Não usem material. 2 minutinhos.
Professora, posso fazer uma pergunta? Pode, Márcio? É verdade que esse vírus do Covid-19, ele tem uma membrana? Não é que nem as células eucariontes que em volta não tem a membrana? É verdade isso? Não, ele tem uma proteção chamada capsídeo. Gente, mas vamos deixar para depois que eu terminar de gravar a aula, aí vocês fazem pergunta que não tem a ver com a aula, porque isso aqui vai Tá ficar bom, gravado para as outras pessoas. Aí depois a gente bate um papão, eu desligo a aula e a gente bate um papão, tá bom? tá bom, obrigado. Podemos a um? Sim, Então vamos Sim, lá. Vamos lá, gente. Qual a eu, diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? Vamos lá. eu coloquei que a eucarionte possui membrana nuclear e a procarionte não tem núcleo. Ok, já é uma coisa. Vamos lá, o que mais? Eu falei eu da colo- carioteca e falei da procarionte, está no reino das bactérias e das arqueobactérias, e a eucarionte são os outros reinos também. Perfeito. Mais alguma coisa? Tem mais coisa. o eucarionte é uma estrutura completa e a procarionte é uma estrutura menos completa e sem núcleo. Menos completa, não. Não vamos falar assim, mais Não, menos complexa. complexa. Menos Mas complexa, aí complexa por quê? porque ela não é tão estruturada como a eucarionte. Então, mas a eucarionte é mais estruturada porque ela tem o quê? Ela Ela, tem núcleo. pode falar o que eu acho? Pode. Desculpa. A eucarionte, onde é o reino que nós pertencemos, que é o animale, ela é estruturada por causa da carioteca, porque aí a procarionte fica tudo disperso dentro da membrana plasmática. Vamos lá. Vamos lá. As células procariontes são mais complexas, são mais organizadas, porque ela tem sim um envolto nuclear chamado carioteca. Mas vocês esqueceram a parte mais importante, que eu tenho essa célula eucarionte no qual eu tenho as minhas organelas. E cada organela dessa tem uma função específica dentro da célula. E aí a resposta mais completa seria o quê? Primeiro, a célula eucarionte é dividida em membrana, citoplasma com citoesqueleto, mais o núcleo envolto pela carioteca com o DNA, né? O DNA e o RNA envolto, protegido por essa membrana. Legal. Todos os outros reinos têm célula eucarionte, menos o reino Monera, que é o reino das bactérias e das algas cianofíceas. Outra coisa, a célula procarionte ela é mais simples, o material dela é disperso no citoplasma, né? E eu tenho poderia perguntar isso ainda, não sei se eu coloquei aqui como pergunta, poderia perguntar qual é a organela que é comum para as duas células, somente o ribossomo, que fará a síntese proteica. Então, essa seria a resposta completa. Igual Anotaram? nas duas é o ribossomo, então? Oi? Igual nas duas seria o ribossomo só. Isso, porque eu preciso de síntese proteica, dependente de tudo, Perfeito. tá? E aí, outra coisa, vamos lá, número 2. Como é feito o processo de respiração celular e em que organela esse fenômeno acontece? E aí, ó, vocês podem, ó, vou dar
3 minutinhos. Vocês podem unificar a pergunta 1, a pergunta 2 com a pergunta 3. Tá? Que aí vai dizer aquele ciclo lá bonito. Ciclo da insulina, glucagon, da respiração celular, da mitocôndria. Tá? Unifiquem a pergunta 2 e 3. Foi, gente? Foi? Não foi, não. Tá difícil, pra mim tá difícil. Eu só sei de cabeça eu só sei onde acontece. Então, aonde acontece, então? Mitocôndria. Da mitocôndria, né? Beleza. Então, vamos lá por partes. O que é o fenômeno de respiração celular? O fenômeno de respiração celular é quando eu faço a ingestão, né? Aquele ciclo do Rei Leão, gente. Eu faço a ingestão do meu carboidrato, né? Automaticamente, quando ele cai na minha corrente sanguínea, né? Eu estou com o quê? Glicose na minha corrente sanguínea. O que acontece? A insulina vai lá, né? Aí aumenta a insulina, porque eu tenho carboidrato no meu sangue, na minha circulação. A insulina vai lá, capta essa glicose, leva para dentro da minha mitocôndria. Chegou dentro da minha mitocôndria, acontece o processo de respiração celular, que é o processo que a gente chama de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia fosforilativa. Não precisam saber disso, tá? Só que acontece a quebra da glicose lá dentro da minha mitocôndria. Beleza? E aí eu vou formar 38 ATPs, mas tem um gasto de 2. Então eu fico com 36 ATPs disponível para minha célula usar, tá? Beleza, tô lá com energia bonitinho. Só que quando a insulina mandou a glicose para dentro da célula, ela também fez outra coisa. Mandou uma parte lá para o fígado, para guardar, de reserva. Passou um tempinho, né? Tô sem me alimentar, tô dormindo, acabou, não tem glicose mais. O que vai acontecer? O glucagon vai, o pâncreas fala lá, não tem glicose no sangue, né? Eu preciso de energia. Glucagon vai lá ser produzido pelo sangue, aumenta na minha circulação, vai lá no meu fígado, pega aquela molécula lá de reserva, né? Aquelas monte de molécula que eu guardei de glicose, que a gente chama de quem? Glicogênio. Faz o quê? Quebra essas moléculas de glicose, joga na circulação de novo, quem volta a subir novamente, a insulina volta, tem glicose no sangue. O que eu vou fazer? Pego a glicose lá e levo para a mitocôndria de volta. Só isso. Isso é o ciclo da nossa vida. Não, professora, mas deixa... Tá foda isso aí, hein? Tá, Gente, bom. Eu não ouvi isso.
É muito tranquilo, gente. Vocês não estão prestando atenção. Eu tenho aumento. Professora, porque para mim, não tô achando nada tranquilo. Não, assim, gente, insulina e glucagon. Então, quando um tiver alto, o outro vai estar baixo. Tá? Sim, mas assim, Isso, qualquer resposta como é feito o processo de respiração celular? É uma resposta. A gente tem que falar tudo isso que a senhora falou, não, né? A senhora está explicando. não, estou explicando. A pergunta lá é múltipla escolha. Entendeu? Sim. A pergunta Então, qual lá é seria a resposta mais breve possível para essa segunda pergunta, por exemplo? que a respiração celular é feita na organela mitocôndria, né? Onde, quando eu estou com altos níveis de glicose no sangue, a insulina capta, leva para a organela mitocôndria, faço o processo de sem o estar dormindo. Professora, sua voz está sumindo. Sem voz, Da forma de. Eu tenho que ficar aqui em cima. Da forma de glicose. Não dá para ouvir nada. Professora, tá congelada. Professora, não está escutando nada. Eu não estou escutando nada. A imagem tá congelada. E o áudio também. Tem como mandar uma mensagem para ela escrita aqui do Zoom? Eu não conheço direito, porque ela acho que também não deve estar nos ouvindo. Eu acredito, não sei. Eu vim espirrando. Nossa, tem alguém com vírus aí. Nicole, tá ouvindo a gente não escuta você. Acho que ela saiu da ligação. Pode ser que tenha caído a internet dela. Ou... Tá me ouvindo? Eu acho que a internet dela caiu. Eu mandei mensagem já para ela, mas o. Tá me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim, professora. Ai, que parou do nada aqui. A sua internet acho que está instável, né? Talvez. Não, eu acho que a gravação tá muito grande. Quer parar de gravar e gravar de novo? Acho que dá também, né? Não sei. Peraí, deixa eu... Acho que não, Nicole, porque a plataforma é para a aula ser até às 11. Acho que não tem nada a ver. Tem, mas depois a gente tem que editar. Mas peraí, deixa eu abrir aqui a aula de novo. Ai, peraí, eu vou... Voltou. Vamos lá, vamos continuar enquanto o slide está abrindo. Tá? Entenderam, então? Não, professora, a voz sumiu? Tá, então respiração celular acontece na organela mitocôndria. Como isso acontece? Quando eu faço a ingestão do meu carboidrato, né, eu vou ter que quebrar em glicose. Então, quando eu faço a ingestão, a insulina, ela já sinaliza, ela já fica alta, né? Ela já aumenta no sangue. E o que acontece? A insulina, ela vai captar essa glicose e levar para dentro da mitocôndria. Lá eu vou quebrar essas moléculas, né, até formar ATP. Formei o ATP, beleza. Só que antes a insulina fez o quê? Mandou para a mitocôndria e guardou lá no meu fígado, né? Várias moléculas de glicose, que a gente chama de glicogênio. Quando passa um tempo, eu estou sem comer, ainda preciso de energia. Eu faço o processo que glucagon vai subir
que é um hormônio que vai ser antagônico à insulina, vai lá no meu fígado, quebra as moléculas de glicose novamente e faz o quê? Joga de novo glicose para a circulação. E aí eu volto a fazer o mesmo processo. Insulina leva para dentro da célula, isso, e volta a mesma coisa. Eu não entendi a dificuldade, é tão simples. É tão simples. Não estou pedindo para vocês saberem os fenômenos, como que faz respiração celular, que isso aí é pura química, e para você não adianta. Mas vocês têm que entender esse ciclo, como funciona. Foi? Foi, gente? Foi, professor. Agora tá ok. Tá. Aí vamos lá. Qual é a estrutura básica de uma molécula de DNA e sua estrutura? Como é que é uma molécula de DNA? E DNA, nosso material genético, né? E como ela é a sua estrutura dela? Quem me responde agora aqui, se eu tivesse em sala, eu ia falar, valendo 100 pontos. Quem me responde quem é a unidade básica de uma molécula de DNA? Nucleotídeo? Nucleotídeo, exatamente. E quem é o nucleotídeo? Como é formado o nucleotídeo? Por 3 coisas. É formado pelo fosfato, base nitrogenada e pentose, é isso? Perfeito, exatamente. Então, como que é uma Eu estrutura respondi alguma coisa na minha vida. Como é a estrutura do DNA? Primeiro, o DNA ele tem fita dupla, tá? Ele tem uma fita dupla e o RNA ele tem fita simples, uma fita só, e o DNA é aquela que eu falei para vocês, como se fosse aquela escada retorcida, lembra? Que eu mostrei que eu falei para vocês. Então, eu tenho o meu DNA e a unidade básica dele é quem? O nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, que pode ser quem? Adenina, timina, guanina e citosina, tá? São as 4 bases nitrogenadas. Mais aquele açúcar, né? Que é uma pentose, que a gente chama de desoxirribose, e um fosfato. E aí, vários desses aí vão me dar origem ao meu DNA. E aí eu posso falar mais coisa, mas só para curiosidade. Então, a gente vai ligar as bases nitrogenadas, mas eu prometi que eu não ia cobrar essa ligação de adenina com timina, citosina com guanina, tá? Mas, né, não vou cobrar, mas vocês têm que saber que essas ligações eu vou ligar adenina com timina por 2 pontes de hidrogênio. Eu vou ligar citosina com guanina por 3 ligações de hidrogênio, tá? Mas isso é só para a gente não esquecer. Mas a unidade básica é o nucleotídeo, a fita do DNA é uma fita dupla, o açúcar, a pentose lá do nucleotídeo chama-se desoxirribose. Foi? Ok. Foi, aí não tem muito mistério dessa parte de DNA, é mais nucleotídeo com uma fita S, uma fita dupla. Já se eu perguntasse do RNA, gente, a única diferença é que o RNA ele vai ser fita simples, ele não é fita dupla, o açúcar dele não é desoxirribose, é uma ribose, e ao lugar de timina eu vou ter uracila, tá? Ou uracil.
Diferencie mutações numéricas e estruturais. Essa é papum. Posso falar, professora? Pode? Pera, vê se tá certo. A mutação estrutural é das bases nitrogenadas, igual aquele dia você colocou aquela imagem que estava errada, né? Por Perfeito, exemplo, exatamente. se eu juntar adenina com citosina e timina com guanina. Isso. E a numérica Quem que tá falando? a Vitória. Ah, é porque eu tô descendo aqui para ver. Vitória. Isso, certinho. E a mutação numérica é do pai e da mãe? Não, numérica é se eu tiver mais cromossomos ou menos cromossomos do que 46. Ah, e aí pode vir a síndrome de Down, esses problemas, né? Isso, que aí eu tenho trissomia, eu tenho monossomia, entendeu? Então, é só exatamente isso. Diferencia mutação numérica de mutação estrutural. Mutação estrutural é mutação de pareamento errado de pares de base, tá? E mutação numérica são mutações que vão variar para menos ou para mais o número de cromossomos, que o nosso são 46. 23 do meu pai, 23 da minha mãe. Só. Professora, pode repetir as estruturais para eu entender melhor? A numérica eu já compreendi. As estruturais é o quê? O pareamento das bases. Eu não tenho que parear adenina com timina. Não tenho que parear citosina com guanina, né? Não é o normal, pela regra de Chargaff. Eu pareio essas bases dessa forma. Quando acontece uma mutação, que esse pareamento de base é errado, eu vou formar o quê? Um aminoácido errado. Então, eu vou formar uma proteína que não é a proteína que eu deveria formar. É uma proteína errada. Então, a estrutural é quando eu tenho um pareamento errado das bases nitrogenadas. Ok. A outra, comente sobre os cromossomos, sua estrutura, número e cromossomos sexuais. Número eu já falei. Mas como é que é um cromossomo? Vamos pensar no cromossomo, gente. Cromossomo é um X. Cromossomo é um X, tá? Cromossomos é um X. E aí, eu tenho nesse X o quê? Um braço curto e o braço longo, tá? Do X. Que é ligado pelo meio, eu tenho o quê? Um centrômero. Quando eu divido esse cromossomo, quando eu abro esse cromossomo num processo de divisão celular, eu tenho o quê? Uma cromátide, outra cromátide, tá? Então, o cromossomo, eu tenho um braço curto, é um xizinho, onde eu tenho o braço curto e o braço longo, e eu tenho um centrômero que vai segurar esse xizinho, digamos assim, tá? Isso é um cromossomo. O número de cromossomos, eu tenho quem? Eu tenho 46 cromossomos, tá? 23 do meu pai, 23 da minha mãe. Sendo que eu tenho os cromossomos sexuais, né? Que são 2. Na mulher é como? XX e no homem é o quê? XY. Professora? Oi? É correto falar que o cromossomo é formado por duas cromátides? Exatamente, corretíssimo. Corretíssimo. Quando eu divido, são duas cromátides. Aí, quando eu divido, Gabriele, a gente chama de cromátides irmãs, tá? As cromátides do mesmo cromossomo são chamadas de cromátides irmãs. Ok? Oi, gente, cromossomo?
Professora, a questão 8 não está dando para ver na tela aqui. Não sei se é eu que não estou sabendo fazer alguma coisa. Você já está lá na frente, Márcia. Não, é que eu não estou tentando copiar as questões e a 8 aqui tem uma barrinha que eu não consigo ler. No meu computador acontece isso também. Mesmo eu clicando fora, essa barra não sobe. E aí fica comprometida, para mim, compromete o comecinho da questão 7, a 8 e a 9. Não, também. Para mim também fica a barra em cima. Mas deixa eu falar para vocês, eu estou lendo e isso aqui está lá no AVA, tá? Está lá no AVA essas questões. Mas está escrito... Professora, em que unidade 3? Na 3.1, gente. Eu já postei faz tempo isso. Eu não vi. Desculpa. Tá aqui, ó. A 8 é sobre as enzimas, como é seu processo de ativação. Tá? Mas vamos para a 7, que é importantíssima. Tá lá na prova, essa questão lá. Discorra sobre os 2 tipos de divisão celular e suas particularidades. Então, divisão celular é quem? Mitose e meiose. Quem vai falar para mim alguma coisa sobre mitose e meiose? Aí dá até medo de A mitose, ela dá origem a outras células, né? Obrigada por falar. Obrigada por falar. Vamos lá, gente. Mitose, eu faço o quê? Ela dá origem a outras células, outras 2 células. Está ligada às somáticas, né? Vamos falar bonito, que agora a gente é profissional. As células somáticas, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer divisão celular de uma célula mãe para 2 células filhas idênticas, tá? Já na meiose, eu tenho a produção de quem? Dos meus gametas. Então, eu tenho 4 células filhas com material genético misturado, porque eu vou fazer os meus gametas. Feminino, os espermatozoides, e masculino e feminino, os óvulos, né, o ovócito, e masculino, o espermatozoide. Isso já foi. E aí, eu tenho assim, para ser bem breve, gente, de coisas importantes. Na mitose, eu tenho as fases da mitose, no qual eu estou fazendo o quê? Formando 2 células filhas idênticas. Mas a meiose é a que nos mais interessa. Então, eu tenho na prófase, né, na prófase 1, só para ilustrar o nome, eu tenho lá na prófase 1 o fenômeno de mistura de material genético para perpetuação da espécie. Esse fenômeno chama-se crossing over, tá? Então, uma particularidade da meiose. Por quê? Eu quero fazer a mistura desse material genético, tá? E a fase mais importante, uma das fases mais importantes lá, se eu colocar para vocês, é a fase que acontece a metáfase, tá? Metáfase o quê? Meio. Eu tenho os meus cromossomos tudo no meiozinho bonitinho. E aí, quando eu passo para a próxima fase, chamada anáfase, que também é de suma importância, eu tenho o quê? A separação dos cromossomos, no caso da meiose, ou a separação das cromátides, no caso da mitose, tá? Então, essas são as particularidades mais importantes, que é naquela parte, quando eu estou em metáfase, tá tudo no meiozinho da célula. Quando eu entro em anáfase, eu faço o quê? Já começo a separar para formar 2 células filhas, tá? E aí, no final, eu tenho um fenômeno chamado citocinese, que é o quê? O estrangulamento do citoplasma para formar as 2 células filhas ou as 4 células filhas. Ok? Ufa.
Hum? Foi, gente. O pessoal sobreviveu? Sobreviveu, gente? Não faça isso comigo, gente. Eu sei que a minha disciplina deve ser a pior para vocês. Eu sei que vocês me odeiam. Mas a prova está muito fácil. Não, a pior pra gente é de metodologia. A sua é uma delícia. Eu, pelo menos, gosto. Que bom, obrigada. Porque eu falo para a Liz, eu falei, gente, eles me odeiam. O pessoal é Professora, não é isso, não. São esses nomes, não é você, esses nomes da matéria. Não tem, você é muito boa, mas o problema é esses nomes. Ô, Mas Nicole, gostar, gente. Vocês têm Nicole, que gostar. Oi. eu acho a Camila falou uma coisa para gente de desenvolvimento humano que é muito legal. Ela fala para a gente estudar não para prova, para a gente aprender. E isso a gente vai. Mas a gente vai conseguir fazer isso, Nicole, ainda mais nesse momento que a gente está de quarentena, com mais tranquilidade. Quem tiver interesse, realmente depois vai, até para trabalhar com a sua área junto com a psicologia, e hoje você até deu uma dica na questão de trabalhar com a criança que tem problema alimentar, que é um nicho também legal. Isso a gente vai poder fazer com mais tranquilidade durante o curso, né? Porque agora está tudo muito novo para a gente, é muita coisa de uma vez. Eu até queria perguntar uma coisa para você. Outro dia eu comentei até acho que com a Jennifer, com o Márcio, não sei. A sua disciplina, a gente tem o curso todo? Não. Não? Então a gente aprende essas coisas que são as principais, é isso? Vamos lá. Eu não tenho, é o que eu falei para vocês, eu entrei na psicologia agora. Eu acredito que seja nos primeiros anos que você. Gente, eu sei que é muito nome, mas o que vocês têm que entender? Como acontecem as doenças genéticas? Porque vocês vão trabalhar com pacientes com enfermidades genéticas. Tá? Eu sei que é pesado, mas é da grade do curso de vocês. Mas vocês vão ver, eu acredito, tá? Que neuro, genética, essas disciplinas, agora só no comecinho do curso. Depois vocês têm muita luz das coisas, vocês não vão ver mais isso. Por isso que é legal, é bacana vocês entenderem. Porque o que nos torna profissionais, tá? De técnicos, de outras pessoas, é a gente entender o que. Não basta só vocês entenderem qual o tratamento que você vai fazer, qual linha de pensamento que você vai utilizar para tratar uma criança, né? Eu tenho que saber, poxa, que essa criança veio com uma doença genética, né, que acomete alguns órgãos, né, como que aconteceu. Então, são coisas, lógico, que agora vocês já têm o básico, vocês não precisam decorar, mas tenho certeza que quando vocês receberem um paciente, vocês vão lá na internet rapidinho, já vão entender, cara, foi uma mutação, não sei, do cromossomo, isso e aquilo. Sem dúvida, isso que você... muito legal. Então, isso é um pedacinho, é uma noção para vocês, porque isso para mim, eu trabalho com isso dia a dia, porque eu trabalho com DNA. Então, eu tenho que saber isso muito a fundo. Agora, vocês têm que saber, sim, vocês têm que saber o básico para entender que isso aconteceu. Imagina se vocês não estudassem isso. Vocês iam saber que síndrome de Down sabe de onde? É, verdade. Que é uma trissomia, que é uma mutação numérica. Hoje, olha quanta informação vocês já têm. Nossa, a síndrome de Down é uma enfermidade que geralmente vocês vão aparecer na vida de vocês para tratamento psicológico, né? E aí, vocês vão trabalhar como? Né? Já sabe que aquilo ali é uma trissomia, é uma mutação, né? É uma doença genética. Olha quanta informação vocês tiveram. Entende? Ai, tô com o microfone aberto. Vamos lá, então. Número 8. Sobre as enzimas, como é que é o processo de ativação? A gente falou hoje. Super fácil também. Como é que é o processo de ativação da enzima? A enzima ativa sozinha, do nada? Não. Ela precisa de quem?
A enzima é uma catalisadora de reações químicas. Eu estou lendo tudo que eu anotei hoje. Pesquisa da que a senhora falou, substrato, como se fosse um terreno fértil, né? Como se fosse isso, né? Não, não é como se fosse um terreno fértil, pelo contrário. Não tem nada de Pelo terreno contrário? fértil, Cássio. Ela funciona com os receptores. Substrato, né? Eu preciso de um substrato, tá? De um substrato para ela ser ativada através dos receptores que fica lá naquele sítiozinho dela ativo. E aí eu funciono, é uma enzima, aquilo que falaram aí, catalisa uma reação química, beleza? E cada uma enzima tem um substrato específico, né? Por isso que a gente dá o exemplo do modelo Sua voz não está saindo, professora. Ai, de novo não, estão me ouvindo? Agora voltou. Eu estou em cima do computador. Eu estou E ouvindo você, para mim não está travando, não. Então É eu a sua tenho. internet, acho, viu? Não é o microfone, não. A voz está saindo bem, só que de vez em quando ela some, não por causa do microfone, por causa da internet mesmo. Ah, mas vocês não precisam me ver. Se vocês estão me escutando, tá bom. E aí eu tenho o modelo chave e fechadura, no qual, para uma enzima específica, eu tenho uma chave específica, que essa chave se chama o quê? Substrato ou coenzima. Tá? Basicamente, nessa resposta, seria só substrato, né? Sobre a enzima, como é o seu processo de ativação? Então, lá não tem questão, é múltipla escolha. Mas Então, se fosse através de substratos que nesse campo da enzima tem receptores, daí a hora que o substrato entra ali, acontece esse processo. essa reação catalítica. Essa reação catalisadora. E a enzima, ela é uma catalisadora de reações químicas, é uma de proteínas especializadas, foi isso que você falou, né? Não, a enzima é uma proteína especializada. A enzima é uma proteína especializada. Enzima, que a enzima é capaz de fazer o quê? Reação catalisadora. Uso e degradação de biomoléculas. Exatamente. O que é síntese? Junção. O que é degradação? Quebra. Tá? Para dar um nó na cabeça. Síntese. Nossa. Professora, como a senhora responder essa pergunta, como a senhora respondeu, que nem da mitocôndria, que acontece na mitocôndria, que faz a ingestão do carboidrato, assim, dessa maneira? Tem. Então, vamos lá. A enzima é uma proteína com função catalítica, tá? Ela vai catalisar reações químicas. E aí, para me ter uma ativação dessa enzima, né, para ela funcionar, eu preciso da ligação dela com o seu substrato, tá? Então, eu tenho a enzima e eu tenho o substrato. Quando eu preciso fazer uma reação, o que acontece? Lá na boquinha lá daquele desenho que eu mostrei, tem uma coisa chamada sítio ativo, que tem os receptores. Meu substrato vai lá, ó, vai se ligar aqui, né? Uniu a enzima com o substrato. Opa, a enzima está ativa, está funcionando. Terminou a reação, o que acontece? Esse substrato sai do sítio ativo e a enzima fica lá paradinha, inativa, porque ela não está fazendo nenhuma reação química. Foi, Márcio? Foi. Se você olhar aquele desenho, depois você olha aquele desenho lá, é muito simples. Aquele do esquema chave-fechadura. Mas aí ficou simples agora, né? A enzima é uma proteína com função catalítica que vai realizar catalisações químicas. Para fazer isso, ela precisa do substrato. Depois que isso é efetuado dentro do sítio ativo,
o substrato é liberado e a enzima fica lá adormecidinha. Perfeito, perfeito. A enzima fica lá dormidinha, igual ao quê? Inativa. Tá? Então, eu só tenho ela ativa, eu só tenho ela ativa quando ela está ligada ao substrato. Quando ela não está ligada ao substrato, ela está o quê? Inativa. E a última, que é informe a necessidade de realização do teste do pezinho em recém-natos. Para que eu faço o teste do pezinho? Porque eu consigo pegar algumas enfermidades genéticas, né? O que mais, gente? Ela está falando de novo, porque a gente não está saindo som nenhum, viu? Eu não estou falando. Eu escutei ela falar que o teste serve. Eu falei, qual é a necessidade? Eu estou esperando vocês me responderem, ué. Esperando vocês. Ué, para ver se existe alguma deformidade genética, alguma doença, né? Deixa eu dar um nome para vocês, que eu esqueci até de falar. A fenilcetonúria, a galactosemia, são doenças que a gente chama doenças do metabolismo inato, tá? Depois, se quem quiser, pesquisa. Doença do metabolismo inato, tá? Inato é porque eu não tenho imunidade, eu não tenho nenhuma outra forma de conseguir fazer a quebra desses alimentos, por exemplo. Tá? Então, o teste do pezinho está relacionado também às doenças do recém-nascido, que chamam doenças do metabolismo inato, tá? E nela entra a fenilcetonúria, entra a galactosemia, entra adrenoleucodistrofia. Isso, então são doenças que são relacionadas, né, a problemas que eu tenho de degradação do que eu vou ingerir, tá? A icterícia também, professora? Hã? A icterícia também? Não, a icterícia não. A icterícia acontece pela degradação de células, né, de células do sangue, e aí essas células do sangue falta essas células, eu posso ficar com a deficiência e ter icterícia, tá? Ou então, geralmente, problema com fígado, tá? É muita coisa para a gente estudar, né? Algumas hemoglobopatias, né? Problema nas anemias, né? Nas hemoglobinas. Também consigo detectar por esse teste algumas anemias. Imunoplatias. Gente, a prova tá mais ou menos isso daqui. A gente tem que dar Por que tem só 9 questões se a prova são 10? Ai, porque tem um monte de questão. Ai, olha quanta coisa eu falei. Vocês queriam que tivesse bonitinho. Uma pergunta secreta, viu? Como vocês são lindos. Vocês queriam que fosse Uma tudo pergunta assim. secreta, né, professora? Vocês, olha só, disso daqui pode sair 1000 perguntas múltipla escolha, gente. Você vai fazer pegadinha, Nicole? Não tem pegadinha na minha prova, não tem pegadinha na minha prova. Professora, todas são de múltipla escolha? Todas são, Márcia. Todas são de múltipla escolha. Professora, coloca 2 respostas só, tá? Ou é A ou é B, tá bom? Não posso. Ô, professora, eu tô com uma dúvida. Vai ter aula mesmo no dia da prova? É normal? Como que vai ser? Não tem aula. No dia da prova não tem aula. O dia da prova, eu vou abrir a prova às 7 horas da manhã e vou ficar à disposição de vocês aqui até 11 horas. E aí, quem quiser fazer a prova no meu horário de aula, eu estou aqui para responder, para ajudar vocês, né? E depois, só que a prova fica aberta por 24 horas. Vocês podem fazer em qualquer horário.
Mas e eu todos não os vou... professores vão ser assim, professora? Ou somente a senhora sabe? Não, todos os professores, ninguém dá aula, tá? Os professores ficam à disposição aqui logado, né? Eu vou abrir a reunião normal, né? E tô aqui para quem precisar de alguma ajuda, entendeu? Eu vou parar de gravar a aula e vocês perguntem o que vocês quiserem, que a gente já tirou essas dúvidas daqui. Senão depois fica muito grande para me baixar.